não vai terminar amanhã. Essa é a primeira informação que a gente precisa trazer para você. O decreto do governador Carlos Moisés foi prorrogado e, por conta disso, mais 7 dias de quarentena, mais 7 dias em casa. Por enquanto, mantém as mesmas restrições. Os serviços essenciais, neste momento, são mantidos e os não essenciais estão suspensos. Fernando, a última atualização dos casos de coronavírus em Santa Catarina. A questão, pode encher a tela para a gente. Subiu para 86 casos de coronavírus. Por cidade, Florianópolis 15, Rancho Queimado 2, Joinville 4, Braço do Norte 9, Tubarão 7, São José 4, Chapecó 2, Jaguaruna 1, Jaraguá do Sul no Norte 2 casos, Gaspar 1 caso, Lages na Serra Catarinense neste momento computando 1 caso, Balneário Camboriú 6, Criciúma 9, Pomerode 1, Imbituba 2, Itajaí 2, Gravatal 2, Navegantes 1, região de Blumenau, vejam só, a cidade de Blumenau neste momento com 7 casos, Porto Belo, cidade nova que aparece na lista com 2 casos e Içara com 1 caso. Ainda no SBT Meio-Dia de hoje nós vamos mostrar por regiões como é que está no sul, uma das situações mais preocupantes, região sul do estado. Agora eu peço que você acompanhe comigo a evolução dos casos de coronavírus desde que o assunto virou destaque aqui em Santa Catarina. Minha gente, lá no dia 13 de março, 3 casos confirmados. Aí foi subindo, ó. No dia seguinte, no dia 14, pulou para 5. Aí veio para 6 casos confirmados no dia 15 de março. 2 dias depois, já eram 7. Vejam só, no dia 19 de março, 21 casos, triplicou. No dia 20, 40 casos. Dia 21, 51 casos confirmados. No dia 22 de março, 68. E agora, a última atualização do governo, no dia 23, portanto, nesta segunda-feira, 86 casos confirmados. De uma atualização para outra, o dado é que esses números cresceram 30%. 30% de uma atualização. Minha gente, quer dizer aqui, ó, em 20 dias, nem isso, ó, em 10 dias, do dia 13 ao dia 23, a gente pulou de 3 casos para 86. Vamos acompanhando os números do coronavírus em Santa Catarina e também em todo o território nacional. Deixa eu ver aqui, ó, coronavírus no Brasil. Infelizmente, minha gente, 34 mortes, a maioria em São Paulo, viu? 30 dessas 34 aqui em São Paulo, as restantes no Rio de Janeiro. E neste momento o Brasil tem 1.965 casos confirmados. Esses são dados do Ministério da Saúde. Infelizmente, o número de 34 mortes no Brasil, a maioria em São Paulo. Santa Catarina ainda sem registro de mortes e que continue assim. Minha gente, também preciso informar que os casos graves de coronavírus em Santa Catarina, as pessoas que estão hospitalizadas estão na UTI. Informação do secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. Na UTI, recebendo atendimento, os casos graves em Santa Catarina. E a maioria idosos. A maioria idosos que estão na UTI neste momento. Muito embora a última atualização do coronavírus em Santa Catarina trouxe a informação de que são, neste momento, 410 casos suspeitos sendo investigados. E dentro desse grupo, a maioria idosos, mas também crianças, jovens e adultos. Vou mostrar para você então, com essa decisão do governador Carlos Moisés, você que está chegando agora aqui no SBT Meio-Dia. Fernando, não vai terminar amanhã então o decreto que foi estabelecido na semana passada? Não, não termina amanhã. Isso quer dizer que mais 7 dias, pelo menos, de quarentena. Lá na frente o governador pode renovar de novo? Sim, pode renovar. Olha, é importante que se diga que os números que estão aparecendo agora são de semanas atrás. Os impactos com a quarentena que começou na semana passada ainda vão ser sentidos no final desse mês e início de abril. Por quê? A pessoa demora para ter o sintoma da doença, depois demora para o exame ficar pronto. Então, os impactos da quarentena, se deu certo, se não deu certo, ficar em casa, só lá para abril. Serviços suspensos, vamos reforçar para você de casa? Atenção, ônibus parados em todo o estado. Algumas cidades estão renovando os seus decretos, igualmente fez o governo do estado, mas neste momento o governo estadual decretou e vale para todo o território catarinense. Ônibus suspensos. Também não está liberada a entrada de ônibus de outros estados e outros países a Santa Catarina. Ó, intermunicipais, tudo parado. O que está funcionando então de transporte? Táxis, Ubers, estão funcionando normalmente. Deixa eu ver, mais o quê? Quem tem informação aqui? Ó, hotéis.
nada de novos hóspedes nos hotéis de Santa Catarina. Próxima tela, você vai vendo com a gente o que muda na vida do catarinense com a renovação deste decreto. Vamos lá, em funcionamento. Fernando, o que está funcionando? Os hospitais, tratamento e abastecimento de água, geração, transmissão e distribuição de energia, isso tudo está normal, viu? Também a distribuidora de gás pode funcionar, os postos de combustíveis estão abertos, inclusive com conveniência. O governador também está afirmando que a partir de agora borracharias, padarias, peixarias, restaurantes de beira de estrada também podem funcionar. Fernando, o delivery continua? Delivery continua. Se você é dono de um restaurante que fica na beira da BR ou na beira de uma rodovia estadual, está liberado porque o governador disse o seguinte: a gente precisa manter, o abastecimento nos supermercados e os caminhoneiros precisam comer. Então, os restaurantes de beira de estrada atendendo as pessoas fisicamente estão liberados. No resto, delivery, apenas teleentrega. Ainda em funcionamento, farmácias, supermercados, mercados, padarias, eu já falei, serviços funerários, captação e tratamento de esgoto, telecomunicações, segurança privada, imprensa. Vou repetir para você. Tá liberado açougue, tá liberado peixaria, padaria e borracharia. Foi uma reforma que o governador fez no decreto liberando esses serviços que também são essenciais para a manutenção da vida humana. Temos mais outras informações, você acompanhando com a gente. Fernando, com relação aos empréstimos que os empresários vão poder fazer, daqui a pouco eu vou explicar tudo sobre isso. Você que é MEI, você que é autônomo, tem novidade, já a gente explica, tanto no governo federal quanto no governo do estado. E as últimas medidas que foram atualizadas nesse decreto: criação de um fundo para o enfrentamento do coronavírus, inclusive doações já estão chegando ao governo do estado, entidades, empresas, os outros poderes, e também a medida mais recente que também foi atualizada, a suspensão de pagamento de água para a tarifa social. Aquelas famílias que são credenciadas no tarifa social, famílias de baixa renda, vão ficar sem pagar por 2 meses. Depois esse valor vai ser refinanciado lá para frente em até 12 vezes. 36 famílias da Celesc, que usam os serviços da Celesc, também em programas sociais, não vão pagar nos próximos meses a tarifa de energia. Vou repetir, não é para todo mundo. Fernanda, minha conta de luz não é para todo mundo, apenas para as famílias que estão cadastradas em algum projeto social dos governos estadual e federal. Fernando, mas a minha conta de água vai chegar, não estou trabalhando. O governo já informou que está estudando algumas alternativas que atinjam toda a população, mas neste momento nada foi divulgado. Vamos lá, deixa eu ouvir o que disse o governador Carlos Moisés ao informar que o decreto seria prorrogado, ou seja, mais 7 dias de quarentena. No ar, Carlos Moisés, governador de Santa Catarina. Bom dia a todos. Eu estou com um probleminha ali, isso. Está no ponto agora o governador Carlos Moisés, não tem problema, viu, minha gente? Eu quero falar para você de casa, você que está nos acompanhando aqui também, que o SBT, nós estamos aqui todos os dias, mas com uma equipe também bastante reduzida, a quem eu já agradeço pelo empenho, pelo trabalho, porque as pessoas precisam se prevenir. Muitos dos nossos também estão em casa, em quarentena, mas a gente sabe da responsabilidade da informação para você. Pode colocar no ar Carlos Moisés da Silva e o decreto prorrogado mais 7 dias de quarentena. Também compila as decisões dos decretos anteriores e esclarece alguns pontos que havia alguma dúvida em relação ao funcionamento de alguns estabelecimentos, indústria, atividades inclusive relacionadas ao sistema de transporte, atividades às margens das rodovias federais. Enfim, ali o decreto que os senhores terão conhecimento em breve, que será divulgado, vai trazer algumas novidades e alguns esclarecimentos em torno dessas questões que estão suscitando algumas dúvidas. Neste momento, a informação que a gente tem é que o governador Carlos Moisés está com o presidente da República em uma videochamada, justamente trazendo aí informações do que pode ser oferecido a Santa Catarina. O presidente Bolsonaro deve anunciar algumas medidas aos governadores e também algumas medidas para Santa Catarina. Já, mais informações com relação a esta reunião por videochamada entre o governador Carlos Moisés e o presidente da República.